Muito bem, mais um dos Encontros com o Futuro. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o nosso convidado, que a grande discussão nossa era se ele era o check-in ou era o check-in. Então, eu vou passar para o Arnaldo fazer a apresentação do check-in ou do check-in. Tanto faz, Arnaldo. Eu vou escolher o check-in, que eu entendi que nos últimos anos tem sido a pronúncia mais aceitável para ele. Mas então, bem-vindo, José Sequim, nosso convidado de hoje para falar sobre como criar um sistema previdenciário sustentável a longo prazo. Ele é uma das principais referências em previdência no Brasil, engenheiro eletrônico, formado pelo ITA em 74, ou seja, um bicho meu e do Paulo, né? E possui mestrados em engenharia elétrica e em economia pela Unicamp e também pela Universidade de Cambridge. Ao longo da sua carreira, ele ocupou posições estratégicas no setor público e privado, incluindo os cargos de ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, secretário executivo do mesmo ministério, foi também superintendente executivo do IES, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, do qual hoje ele é membro do conselho. Foi diretor executivo da FENA Saúde também, e atuou como consultor em previdência para vários clientes. A trajetória dele inclui ainda passagens por áreas como política econômica, Tesouro Nacional, assessoria econômica da Presidência da República, integrou conselhos de instituições como a nossa Caixa Nosso Banco, Banco da Amazônia, Eletrosul, Dataprev, além de ser membro de entidades como a Academia Nacional dos Seguros e Previdência, o Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial e conselhos ligados à Fé Comércio e à Associação Comercial de São Paulo. Então, Sequim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ele já fez uma apresentação para nós há uns 4, 5 anos atrás, então hoje vai ser uma visão mais para o futuro, né? Embora ele vá falar um pouco sobre a história, mas a ideia é olhar mais para o futuro, como fazer um sistema de previdência que seja mais sustentável, pelo menos, do que temos hoje. Então, Sequim, obrigado, e a palavra é sua. Perfeito. Está me ouvindo? Muito bem. Sim. Perfeito. Então, muito obrigado, Arnaldo, muito obrigado, Paulo Inácio, a todos que estão nos ouvindo aí nessa noite. Eu venho para esses encontros com o maior prazer, por reencontrar colegas iteanos ou pessoas do ITA anteriores à minha turma, posteriores. Isso sempre é muito agradável. Quanto ao meu sobrenome, ninguém chamaria o Geisel de Geisel, né? Mas acho que o meu nome é mais fácil de falar Sequim do que Chequim. Mudei, o Mourinho estava até presente na ocasião, quando eu estava tomando posse no Palácio do Planalto, eu já estava começando a cerimônia, passa o locutor atrás de mim e pergunta como falo o meu sobrenome. Se eu fosse falar Chequim, ele nunca ia acertar na vida, então fala Sequim. E aí ficou. Bem perfeito quanto ao meu nome. Vamos começar, então, a falar de previdência social, uma previdência sustentável. Coloca aí, segue aí, Arnaldo, você que comanda aí eu não consigo passar aqui, né? É o Arnaldo. O Arnaldo está com o controle da apresentação. Isso. E daqui a pouquinho nós vamos acertar, porque essa é a grande dificuldade nossa de operar o sistema. Mas daqui a pouquinho a gente acerta. Já chegou. Eu vou falar rapidamente uma brevíssima história da Previdência, da reforma última feita no começo do governo Bolsonaro, alguns números da Previdência, por que precisa de mais uma reforma, quando ela deveria ser feita, quais são as possibilidades de mudança, e, por último, vou trazer alguns números da Previdência fechada, da Previdência aberta, porque me lembraram para falar do 401K dos Estados Unidos. Pode seguir aí, Arnaldo. Se eu estiver falando muito rápido, me contenham. Então, Previdência foi criada em 1923,
como caixas de assistência, depois passou para institutos de aposentadoria e pensões, de indústria. Finalmente, nos anos 60, depois de grande confusão com os institutos, todos os institutos foram fundidos no INPS. E nessa confusão, migrou-se do sistema capitalizado, que era dos institutos, para o sistema de repartição simples. Mas o INSS, na ocasião, não cuidou desse patrimônio que ele herdou e ficou perdido. Quando estava na Previdência, 20 anos atrás, o local onde a Vila Iapeí, onde a Elis Regina nasceu, continuava na titularidade do INPS. Não havia sido mudado, e as pessoas tinham pago, comprado, etc. Uma esculhambação bastante grande. Isso é produto, então, da criação do INPS de 1966. Aí veio passando por transformações, mudanças, e finalmente chegamos aí aos dias de hoje. Eu vou falar um breve sobre a reforma da época do Bolsonaro. E naquela reforma de Bolsonaro, tínhamos até então uma chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Quem completasse 35 anos podia se aposentar independente de idade. Isso acabou, não tem mais. Ela instituiu como critérios para se aposentar idade de 62 para as mulheres, 65 para os homens. 57 para professoras do ensino médio fundamental e para os rurais, 5 anos a menos do que a idade dos trabalhadores urbanos. E o tempo de contribuição permanente de 15, 20 anos. Teve uma transição, mas na transição as pessoas foram colocadas de imediato na idade de 56, 61, portanto, impediu um grande conjunto de aposentadorias que aconteceriam em idades menores do que 56, 61. E levou para 62, 65 as idades permanentes, que serão atingidas em 31 pelas mulheres, 27 ano que vem pelos homens, com tempo de contribuição de 15 anos para os dois. E permitiu o fator com um fator crescente ao longo da idade e termina em 2033. Então, a reforma, essa de 2019, teve importantes impactos financeiros, no número de aposentadorias, etc. E o grande impacto aconteceu no começo, ainda não está completo. Então, ainda está tendo um pequeno, já na curva assintótica, para terminar em zero, os impactos vão terminar, como mostrei aí, em 33. Pode seguir. O benefício mínimo continua de um salário mínimo. O valor da aposentadoria se dá por 60% da média da vida. Costumava ser 100%. 60%. E para cada ano adicional, além dos 35 ou 30, ele ganha 2 pontos percentuais. Então, a pessoa que completa 40 anos de contribuição, ela consegue chegar aí a 100% do valor do salário médio da vida como valor de aposentadoria. Servidores admitidos até fim de 2003, aposentadoria integral. Depois disso, média de 80% das mais altas remunerações da vida. Isso prevaleceu até quem entrou no serviço público na adoção do teto com previdência complementar, que aconteceu no governo federal em 2013, São Paulo também. Não sei se todos os estados adotaram esse esquema de teto com previdência complementar, porque é voluntário para cada estado. Os parlamentares têm um regime de origem. Se ele era seletista antes de ser parlamentar, ele segue o regime seletista. Se ele era estatutário antes de entrar para o Congresso, ele continuará como servidor público. A contribuição, na rural, é um percentual sobre a comercialização. Na CLT,
é descontado do trabalhador de 7,5% a 14%, dependendo da faixa de renda, até o teto. O empregador paga 20%, mais o seguro acidente de trabalho, que vai de 0,5% a 6%. Paga ainda o sistema S, que vai a mais de 6%. Ainda tem os agentes nocivos. Quem está submetido a agente nocivo contribui mais 6, 9 ou 12 sobre a remuneração. É uma carga monstruosa. Os servidores, de 7,5% a 22% da remuneração, a depender da faixa. Os parlamentares, regime de origem. Militares pagam pensão. Até hoje, eles não pagam para o sistema de aposentadorias. Tentamos, quando estava no Ministério, tentaram governos posteriores, mas sucumbiram à fumaça dos canhões. Pode seguir. Pode seguir. Aqui não dá para se ver esses números todos, olhem apenas os que estão marcados aí com círculo. A arrecadação líquida no ano passado foi de 709 bilhões. A despesa com benefícios previdenciários, não se confunda com os assistenciais, só previdência, 1 trilhão e 26 bilhões, resultando num desequilíbrio de 317 bilhões no ano que passou. No quadro de baixo, eu separei a parte rural, que a arrecadação é pequena, 13 bi, as despesas, 218 bi, e o déficit de 205. Então, 2/3 do desequilíbrio das contas da Previdência é por conta da Previdência Rural, que ela, a rigor, deveria ser tipificada como assistencial. Pode passar, Arnaldo. Aqui, para vocês terem apenas conhecimento, eu não vou falar sobre isso, tem os tipos de benefícios previdenciários e acidentários, que é previdência. E baixo, os assistenciais. Eu quero chamar a atenção que a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Muito pouca gente ainda tem alcance dessa aposentadoria. Mudou para a aposentadoria por idade, que cresce 4,8% ao ano. Pode seguir. Dessa apresentação está disponível para quem quiser depois ver os detalhes, os números, etc. Aqui também é o resultado. A linha mais alta é a despesa com benefícios previdenciários. Assistenciais não estão aí. A linha azul é a linha da arrecadação. E o vermelho é a diferença entre as duas. Aqui eu marquei esses números em quadradinho, porque o Ministério, quando fez esse relatório, ainda não tinha o valor do PIB. Eu calculei, então, está um pouco mais alto o gasto em relação ao PIB do que no ano anterior. A receita também foi um pouquinho mais alta e a despesa e o déficit ficou bem parecido. Pode seguir. Aqui, para ter uma ideia de como é composto o conjunto dos beneficiários pagos pelo INSS, nem todos com dinheiro do INSS. Essa barrinha menor aí, laranja, são os benefícios assistenciais, fora da conta do INSS. A parte em azul das colunas mais altas é a previdência urbana e a parte verde é a previdência rural. A variação de 25 para 24 foi de 2,5% de aumento nos urbanos, 1,9% nos rurais, 1,6% nos assistenciais. Pegando um período um pouquinho mais longo, dá uma média de 22 a 25, dá uma média de 3% nos urbanos, 2,3% nos rurais, 7,7% nos assistenciais. Notar que essas taxas são bem mais altas do que a taxa de crescimento da população brasileira, que está caminhando assintoticamente para zero, que deverá ser alcançado aí em 2040, em torno de 2040. Então, estamos caminhando com uma ficação crescente da população com aposentadorias ou rurais ou urbanas ou com benefícios assistenciais. Pode seguir. Aqui, para trazer, não está atualizado, porque não temos ainda informações do último ano, 2025, que é o sistema de previdência da União.
governo federal, executivo, legislativo, judiciário, todos os poderes. A coluna em azul é as contribuições dos servidores, a linha laranja é a despesa com benefícios e a linha tracejada é o resultado. Podem notar aí que, a partir de 2019, começo do governo Bolsonaro, Guedes, o governo segurou o reajuste salarial. Foram 6 anos sem reajuste dos salários dos servidores, o que impactou também o gasto previdenciário. Então, não houve uma diminuição das aposentações, pelo contrário, houve uma contenção da remuneração, por isso caiu a despesa com previdência na União. Eu tenho dos estados só antigos, eu acho que já mostrei em outras ocasiões, então não estou trazendo aqui. Pode seguir, Arnaldo. Eu vou falar, então, de uma nova reforma. O porquê é mais ou menos claro. Essa projeção foi feita pelo Rogério Nagamini, que é uma pessoa do IES, muito capaz na área de previdência, fez projeção até 2100. E está publicado, eu peguei essa tabela do Balanço Geral da União de 2025, que mostra, então, essa tabela aí. Para esse ano, 2026, 1,130 bilhões de despesa. Vou mostrar depois quanto. Aliás, eu mostrei lá atrás quanto que dava. Não, 2025, quanto que dava com o percentual do PIB, né? É algo impactante. Ou seja, esta é uma projeção que não vai se realizar. Não pode se realizar. Com tamanho crescimento do desequilíbrio da Previdência como percentual do PIB. Então, algo terá que ser feito nesse horizonte, muito antes de chegarmos a 2050, que já o gasto já é grande, ou 2040, também é muito grande. Pode seguir? Claro, um dos motivos é a grande mudança na pirâmide populacional. Eu vou chamar a atenção aí para o topo da pirâmide, olhando a coluna da esquerda, o gráfico da esquerda, que é de 2022, se não me engano. Pegando aí o topo dela, 90 e mais. Em 2022, tinha 0,2% dos homens com mais de 90 anos. Em 2070, serão 1,9%. Quase 10 vezes mais com participação na população. Se pegarmos mulheres, em 22 era 0,4%, em 2070 serão 3,5%, 9 vezes mais. Ou seja, a pirâmide, nesse horizonte, estará completamente invertida. E a pirâmide abaixo aí dos 25 anos de idade, ela já encolheu, já formou um barril aí. Isso tem um impacto importante na Previdência, especialmente na relação entre pessoas contribuintes e pessoas beneficiárias. Pode seguir? Mostrando em números essa tabela, esse gráfico que eu mostrei antes, as pirâmides populacionais. Eu estou pegando as primeiras 3 linhas, que dá a faixa 0 a 18, 19 a 58, 59 e mais. Por que essa divisão? Porque essas são as faixas etárias do reajuste dos planos de saúde, só por esse motivo. Então, vejo aí que de 0 a 18, a população vai encolher 42% nesses 40 e poucos anos aí, né? De 2025 a 2070. A população em idade ativa, a definição clássica não é essa, 18 a 58. Usando essa como idade ativa, essa vai encolher 26%. 59 e mais vai dobrar a população, a quantidade. Nós separando essa turma de 59 e mais, então são as 3 linhas seguintes, 60, 69, 70, 69, 80, 89.
Olha aí, os sexagenários continuam crescendo, expansão importante, 40%. Já os septuagenários mais do que duplicam na população. Os octogenários praticamente mais que quadruplicam. E não apareceu, eu tinha botado está aqui embaixo aqui. Essa tabelinha de baixo está mostrando os percentuais da população. Para 60 e mais, passa de 15% para 37%. E aí vai. E os centenários? A gente nunca se preocupou muito com os centenários. São sobreviventes, em geral, de boa saúde, para chegar até essa idade aí, ó, campanha até que a Maria está fazendo, que não tem uma barreira dos 100 anos, vamos chegar lá. Bem, quando estava no Ministério, final dos anos 90, havia 2.000 brasileiros com mais de 100 anos de idade. Hoje, o censo, na verdade, de 22, tem 40.000. Então, nesses 25 anos, de 98 a 2022, aumentou 38.000 pessoas centenárias, algumas delas supercentenárias com mais de 110 anos de idade. Aliás, o Brasil tem um conjunto de supercentenários bastante representativo, que está chamando a atenção aos estudiosos do envelhecimento. Por que motivo tem tantos brasileiros com mais de 110 anos de idade? A hipótese que se está sendo feita é que você tem uma mistura de, não é de raças, de etnias diferentes muito grande no Brasil. E essa mistura enriquece a herança genética que nós temos. Muitos dos neandertais, que viviam em comunidades isoladas, com pouca gente, acabaram desaparecendo. Uma das hipóteses, inclusive, é porque não houve renovação da composição do genoma dessas tribos, e com o tempo vão, enfim, nascendo pessoas que não têm capacidade de sobreviver. O Brasil tem essa grande miscigenação genética para a nossa felicidade aí. Pode seguir. Assim, um outro ponto que é importante na questão do futuro da Previdência é a composição da força de trabalho e das aposentadorias. Quando estava no meu último ano lá de ministério, as mulheres eram pensionistas, os homens eram aposentados. Olha essa curva aí, que também é do Rogério Nagamini. Já em 2023, a predominância dos aposentados é do sexo feminino, mais do que os homens. Por que isso é importante para o futuro da Previdência? É porque a mulher se aposenta com menos idade e tem uma expectativa de vida média de 6 anos a mais do que os homens. No Brasil e no mundo. No mundo, essa diferença é menor. Aqui é de 6 para 7 anos a diferença. Ou seja, teremos uma população de aposentadas crescente, mais crescente do que a população de aposentados. E a diferença é que ela também herdava a pensão. Então, tinha uma aposentadoria que acumulava com pensão. A reforma de 2019 vedou um pouco essa questão aí de acumular aposentadoria e pensão. Só pode acumular desde que a soma não ultrapasse o teto do INSS. Pode seguir. Bom, precisamos de reformar por vários motivos. Um deles, tem critérios de aposentação diferentes. Rurais e professores do ensino básico fundamental, 5 anos a menos. Qual é o motivo de permitir essa aposentadoria em mais baixa idade para essas duas categorias profissionais? Não há diferença em termos de expectativa de vida. Também não acredito que haja diferença na chamada penosidade do trabalho. Imagine um motorista de ônibus no Rio de Janeiro, 40 graus, com motor embaixo da bunda dele, muitas vezes. Calor infernal, estressante. É tão estressante quanto possivelmente estar em sala
de aula. Então, como eu disse, o envelhecimento no Brasil ele acontece com a velocidade sem precedentes no mundo. O Brasil atingirá em 2061, 62, 28% da população com mais de 65 anos de idade. Hoje, é o Japão que tem essa estatística. Em 2060, será Japão, mais 4 países. Nós teremos uma população idosa proporcionalmente maior do que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Grécia, a Itália, quem vocês quiserem. Poucos países que chegarão a ter uma estrutura etária mais envelhecida que a brasileira, nas projeções para 2060. Nós temos um problema das contribuições. Tem várias categorias que tiveram resultados muito positivos no começo. Por exemplo, o Simples. Eu fui das primeiras pessoas do governo, depois do Everardo Maciel, que é quem propôs a ideia para o presidente me pediu para apoiar. O que ele me falou, eu falei, não tenha dúvida que vamos apoiar. O Simples. O Simples é fantástico, mas os trabalhadores do Simples pagam uma fração pequena da contribuição que os outros pagam. Quando se aposentarem, se aposentarão como os outros. Portanto, com desequilíbrio entre o que pagaram e o que vão receber, bastante grande. No começo, ele gerou caixa para o INSS, foi positivo. De agora em diante, ele vai gerar mais despesa do que caixa. Isso é o Simples, é o MEI, que é um pouco mais recente, as plataformas, que é coisa mais recente, aliás, que estão fora até do mercado formal. E uma razão muito importante, que às vezes ela é negligenciada, porque se olha para o envelhecimento, é a questão das alterações profundas nas relações de trabalho no Brasil. Vou colocar um pouco de números depois disso. Quando vamos fazer essa reforma? Aqui as opiniões acho que podem divergir bastante. Primeiro, tem urgência, porque como vocês viram, o ano passado foram 300 e caquerada de bilhões de insuficiência de arrecadação para pagar os benefícios previdenciários. Isso custa muito para o governo. Tanto que, quando ele paga essas despesas obrigatórias, sobra uma titica para ele fazer investimentos, para melhorar as condições, que não sejam gastos obrigatórios. Ou seja, ele está engessado. O governo acaba sendo, na verdade, um grande gestor de pessoal. E se não houvesse mudança de previdência, ele vai ser gestor de pessoal aposentado. Como era aquele governador lá do Rio Grande do Sul, pedetista, não vou lembrar o nome agora, nos anos 90. Ele gastava 90% do que arrecadava com aposentadorias e salários. Ele não faz nada. Bom, é urgente. Contudo, fazer uma reforma tem um custo político muito alto. E fazer reformas sucessivas no tempo, elas tendem a causar aborrecimentos muito fortes na população, desgastes grandes, que diminui a credibilidade da reforma. Lá vem mais uma para fazer de conta, não é? A última, de 2019, ainda não está totalmente implantada. Falta um rabichozinho que ainda tem impacto. Seus impactos se estendem até 23. Então, a pergunta que se faz é: vamos propor a reforma já? Ou vamos aguardar mais alguns anos para que se avance mais na implantação da reforma de 2019? Eu tinha já pensado que era melhor aguardar. Diante do crescimento muito rápido do desequilíbrio, eu acho que não podemos aguardar tanto. Enfim, cada um pode ter sua opinião. Pode passar aí, Arnaldo. Por esses motivos que eu expus, se não houver reformas, as contas da Previdência explodem. Eu diria o seguinte, que a Previdência não quebra. Antes de quebrar a Previdência, quebra o Tesouro. E, em seguida,
são essas grandes transformações que acontecem no mercado de trabalho. Eu acredito que todo mundo já acompanha, já sabe, mas é bom a gente apontar. Enquanto a gente não consegue ter a apresentação, vou falar um pouco mais sobre os efeitos do Simples, do MEI, desses grandes vantagens, desses pagamentos especiais para a Previdência, para baixa renda, alternativas, etc. Quando instituídos e introduzidos, eles formalizaram relações de trabalho. Havia muita gente empregada que não tinha carteira assinada, pelos custos que eu mostrei aqui antes. O custo direto de Previdência mais FGTS vai a 42% sobre o salário. Se você colocar fim de semana remunerados, férias, etc., os cálculos do professor José Pastore mostram que vai a 102%, ou seja, para cada 100 de salário pago para o indivíduo, ele desconta os 10% do INSS, para o empregador custa 102, às vezes até mais. Isso traz um enorme incentivo a fugir do contrato com o CLT. Então, no passado, as pessoas contratavam sem registro em carteira. Batesse a fiscalização, era uma multa certa que ia acontecer, bastante pesada. Com a autonomização, PJs e por aí vai, essa situação ficou regularizada. E aquilo que era antes irregular passou a ser reconhecido por lei. Então, o movimento esse que vai para pejotização, autonomização, empresas do Simples, MEIs, etc., na minha opinião, é inexorável. Só vai crescer. E a folha formal, CLT, vai encolher. Eu acho que não vai ser diferente. É porque acontece isso de 7% a 14% do trabalhador. Por que a empregada doméstica não gosta de ser registrada? É porque o patrão teria que pagar 20% do INSS, 8% do FGTS, mais algumas coisas. Ela, sabendo disso, fala, olha, me paguem salário, que eu cuido da minha vida. Há um conluio entre empregado e empregador para não pagar a previdência. A mesma coisa acontece nas empresas. Havia muito trabalho informal. Então, pelo peso dos encargos previdenciários na folha, mesmo com as políticas de desoneração. Eu já falei que o Simples contribui com menos, o MEI contribui por menos, a pejotização, a autonomização também, e, em especial, chamadas novas formas de trabalho, que são o trabalho por plataforma, que são os entregadores, que são N diferentes tipos de trabalhadores que não têm vínculo de emprego, embora uma das varas do Tribunal de Justiça de São Paulo tenha dito que o trabalhador de plataforma é seletista, é empregado, com uma repercussão sobre a empresa da plataforma gigantesca. E as pessoas nem querem isso, na verdade, os trabalhadores. Então, passa o seguinte aí. Esse gráfico, o gráfico recém-feito, que mostra o percentual de pessoas idosas com mais de 65 anos de idade que continuam trabalhando. Do lado esquerdo, não consigo ver muito bem por aqui, mas são de alguns países europeus e Japão, mais alto é Japão. O que se nota aí é que o percentual de idosos que permanece no mercado de trabalho é crescente. É mais de 25% no Japão, por exemplo. Eu consigo chegar aqui, Canadá, está 15%. Do lado direito, aparece o Brasil na linha verde.
que é a que está competindo com o Japão. O Japão cresceu bastante o emprego de pessoas idosas, mas no Brasil não está longe, está bastante alto, não consigo ver o percentual aqui, mas é significativo, bem acima de outros países europeus. Então, muita gente argumenta o seguinte: se você aumentar a idade de aposentadoria, você vai ter um mundo de gente que vai ficar na miséria, porque não consegue se aposentar, etc. Na verdade, tem um bom conjunto de brasileiros idosos que continuam trabalhando. Até que idade, não sei. Eu acho que a Amorim vai vibrar com esse gráfico aí, né? O percentual dele permanece trabalhando, mesmo estando aposentado. O que deveria facilitar uma reforma de previdência baseada em idade. Pode seguir. Isso vai ficar disponível para todo mundo aí. Eu estou mostrando aí como é a composição do mercado de trabalho. Os dados são do último trimestre do ano passado, 2025. A população ocupada é de 103 milhões. Os empregados, estamos falando aí de 53 milhões. Conta própria, que normalmente não contribui, 26 milhões. Setor público, que inclui estatutários, militares e seletistas contratados no serviço público, 13 milhões. Domésticos, 5,6, desses aí, um e pouco paga a Previdência. Empregadores, 4,2 milhões, poucos contribuem à Previdência. O milionário não precisa, mas tem muito empregador de empresas pequenas e simples, não pagam Previdência, provavelmente. Os auxiliares domésticos, 1,2 milhão. Pode mostrar o próximo. O próximo vai mostrar aí a abertura de empresas. O gráfico da esquerda é a abertura de mês. Olha aí, 2025 foi recorde, 3,8 milhões de mês abertos no ano que passou. E a sequência vem crescendo continuamente. Na tabela, a parte de cima, que eu estou mostrando aí os 3,8 milhões de mês que foram abertas no ano passado. Também 0,94, praticamente 1 milhão de microempresas, 250 mil empresas de pequeno porte, médio e grande, 190 mil. Então, o movimento mesmo empresarial está indo para os MEIs. E do lado de baixo, o número de trabalhadores no mês são 11 ou 13 milhões. Embaixo está a discriminação por setor de atividade. Desses 13, menos da metade são empreendedores. Os outros são trabalhadores. Então, esse fenômeno está substituindo o emprego CLT por emprego de MEI, autonomização, pejotização, o nome que vocês quiserem dar. Pode seguir. Vamos seguir. As reformas que foram feitas recentemente, especialmente na Comunidade Europeia, elas se baseiam em mexer em 3 itens. A contribuição, as alíquotas, ou base de contribuição, a elegibilidade, que significa qual idade, quanto tempo de contribuição, e a regra de formação do valor. A previdência é isso aí, são essas 3 variáveis que você ajusta. Você quer contribuir pouco, você vai ter que esperar muito para se aposentar, ou o seu valor vai ser pequeno, e vice-versa. Eu acrescento aqui um objetivo que não tinha nas reformas dos países europeus. A informalidade no Brasil é muito alta, porque, na minha opinião, as alíquotas de contribuição são muito altas. Então, a reforma deveria permitir que se tivessem alíquotas menores de contribuição. Vamos seguir para ver possibilidades de reforma. Ler um pouco. Isso. Eu acho que as reformas urgentes são, por exemplo, de idade de professores e de rurais. Eu já falei antes a respeito, então acho que não preciso mais falar. Essas teriam que ser feitas já, na verdade, deviam ter sido feitas em 2019.
tentamos em 1998, quando se propôs a primeira reforma. Naquela ocasião, o próprio ministro da Educação, na época, Paulo Renato, falecido, me ligou pedindo para deixar de fora os professores do primeiro e segundo grau, só aplicar para superior. É algo que precisa ser feito, não tem jeito. Eu acho que, pensando numa reforma que seja sustentável, que é pedido feito, eu acho que temos que rever idade e tempo de contribuição para a elegibilidade. Eu mostrei antes que as pessoas de alta idade continuam trabalhando. Em alguns países europeus, essa idade já foi para 72 anos. Claro, são países diferentes dos nossos, mas em todos eles, as reformas recentes feitas na Europa foi na base de idade. Nos Estados Unidos, foi também na base de idade, embora a reforma tenha sido feita vários anos atrás. A partir, eu acho que é ou desse ano ou do ano que vem, a idade de aposentadoria nos Estados Unidos passa a ser 67 anos, decidida há 30 e tantos anos atrás. Idade e tempo de contribuição são duas reformas, duas possibilidades para ajustar. Se colocássemos aqui, vou falar por hipótese, absurdo, aí eu não estou discutindo as consequências disso, mas se colocássemos como idade de aposentadoria no Brasil 70 anos, desapareceria o déficit, até que o Brasil envelheça consideravelmente. Isso resolveria. É fácil? Não é. Tem repercussões sociais outras? Muitas. São escolhas que a gente tem que fazer. Normalmente, o tempo de contribuição nesses países é no mínimo 40 anos, subindo para mais do que isso. As regras têm que ser aplicadas para todos, homens, mulheres, independente de profissão, etc. Eu admitiria, como alguns países admitem, uma diferença para as mulheres, por razões óbvias, diferença no tempo de contribuição exigido. Elas tendem a passar um período fora do mercado de trabalho, pela gravidez, amamentação, cuidar das crianças, etc. Pode-se rever alíquotas de contribuição. No Brasil, como eu disse, não é razoável. A base de incidência, hoje você contribui, é descontado do empregado até um teto. Nos Estados Unidos, você tem um teto de contribuição que é mais alto do que o teto de benefícios. Ou seja, quem ganha mais paga uma parcela maior de contribuição para ajudar a pagar as aposentadorias de quem ganha menos. Poderia se adotar no Brasil? Claro. É fácil. Nada é fácil quando se fala em previdência. Como eu falei, também deveria permitir a redução de alíquotas. E um tema que é muito caro para muita gente, não sei se o Arnaldo discutiu isso lá no BID, mas no BIRD, sim, foi uma discussão muito grande e fomentou muito a adoção de modelos capitalizados, do estilo chileno. Eu acho que é uma possibilidade. Ele resolve alguns problemas? Resolve. A pergunta é, para quem ele resolve? Normalmente, quem faz está no governo, está preocupado com as contas fiscais. O modelo capitalizado resolve as contas fiscais? A longo prazo, sim. A curto prazo, ela piora muito as contas fiscais. Porque quem está contribuindo hoje para o INSS, deixa de contribuir para o INSS e passa a contribuir para uma conta individual, capitalizada. Mas os aposentados têm que ser pagos. Quem paga? Tesouro. Disse muito que a mudança que aconteceu no Chile em 81 aumentou o nível de poupança nacional, o que não é verdade. Ele aumentou a poupança privada, mas reduziu do mesmo montante a poupança pública. Portanto, a poupança total no Chile ficou a mesma, não teve alteração. E o governo do Chile teve que explicitar uma dívida
aqueles chamados bônus de reconhecimento gigantescos, de 2 a 3 vezes o PIB do Chile naquela ocasião. Quando ainda estava no Ministério, fui chamado para uma reunião no Rio com alguns papas da área de economia. Né? Por que o Ministério resiste tanto a adotar e propor um modelo capitalizado? Eu disse que não havia nenhuma resistência ideológica, conceitual, etc. Que o problema estava com eles, na verdade, ligados ao Banco Central, essas outras atividades, Tesouro, etc. Como ficaria a posição de Brasil perante a cena internacional se ele explicitasse uma dívida pública de 3 vezes o PIB? Teria que fazer essa conta para poder pagar os aposentados, já aposentados no dia da mudança. Por conta disso, a conversa encerrou e a gente não propôs modelo capitalizado. Chiquinho, Tinha que segurar mais essa 5 minutos. Perfeito, ok. Minutos. Pode seguir aí, eu Ok. já estou chegando ao final. Eu vou falar um pouquinho de previdência complementar, aqui são números, pode passar. A previdência complementar de fundos fechados, similar ao que eram os occupational pensions da Grã-Bretanha desde o ano 1920, que foi um sistema de previdência inglês até 85, foi aquele. A criação no Brasil foi nos anos 70, porque na época não se podia mais carregar o último salário para aposentadoria. Como é que você fazia com as pessoas que trabalhavam nas estatais? Criou-se os fundos de pensão. No pico da acumulação, eles chegaram a ter 15% do PIB em reservas, com mais de 3,5 milhões de contribuintes. Agora, os fundos maturaram, não se abre mais fundo, fecham-se fundos e há mais saques, pagando benefícios, do que contribuições. Ou seja, o capital agora começa a encolher. Pode mostrar o próximo gráfico, que mostra exatamente isso. A linha em vermelho está mostrando a decumulação, desde o ano, aí não consigo ler daqui, mas, enfim, já tem alguns anos que ele vem perdendo capital. Não é perdendo capital, desembolsando capital para pagar os beneficiários. Pode seguir. Como eu falei, aí, o número de entidades fechadas, que era mais de 350 há uns 20 anos atrás, está em 225. Tem hoje 1 trilhão e 300 bilhões de investimentos, 3,2 milhões de contribuintes, 4 milhões de dependentes e 900 mil assistidos. Ela tem uma importância, 900 mil pessoas recebem dos fundos de pensão regularmente. Pode seguir? Ou na Previdência Aberta. A Previdência Aberta tem 2 nomes, PGBL, VGBL. O restante é menos de 2%, os 3% do total de reservas acumuladas. Pode seguir? É o que eu estou mostrando aqui, ó. 88% é a linha em cinza. O dado de 25 vai até outubro, então não está completo ainda. Não houve uma queda que não está completo, falta um trimestre. 88% é VGBL, que não é dedutível do imposto de renda. 10% é PGBL, que é dedutível. Os outros 2% são pequenos planos de previdência, normalmente antigos. Pode seguir? Aqui a quantidade de pessoas, 11 milhões e tanto tem plano de previdência complementar aberta, mais os 3 milhões da previdência fechada, estamos falando aí de 14, quase 15 milhões de brasileiros que têm previdência complementar, aberta ou fechada. Pode seguir? Aqui estão alguns números. Quantidade de planos total, tem 11 milhões de planos, 10 milhões de planos individuais e 2 e tanto de planos corporativos, a empresa que paga para seus beneficiários. A linha de baixo dá o montante acumulado e a última linha, quantidade de
Não consigo ler daqui. Vocês podem ler depois aí. De todo jeito, hoje, a Previdência Aberta já tem reservas de 1,7 trilhões, que dá 13,8% do PIB. Um valor também bastante expressivo. Pode seguir? Aqui os pagamentos de pessoas, tem alguns milhares, está difícil de ler daqui, tem alguns milhares de pessoas do lado esquerdo e do lado direito, os valores que são desembolsados pelos planos de previdência aberto. Eu queria dizer apenas o seguinte, que esses planos de previdência abertos, PGBL e VGBL, são essencialmente aplicações financeiras de longo prazo. Porque se você resgatar um PGBL ou VGBL com menos de 6 anos, você terá tido um rendimento menor do que se tivesse ficado em qualquer outra aplicação financeira. Se você deixar por mais de 10 anos, o imposto de renda cai, em vez dos 27%, cai para 10%. Então, tem uma vantagem tributária bastante grande. Por isso, ele é muito utilizado como aplicação financeira. E, mais recentemente, como herança. O dinheiro colocado num PGBL, num VGBL, vai diretamente para o beneficiário no caso de falecimento do titular. Então, simplifica muito a transmissão de bens, e esse, em particular, não é nem tributado. A reforma tributária tentou instituir uma tributação sobre esses VGBL e PGBLs, mas o Congresso, a votação, deu perda para quem propôs essa ideia aí. Acho, meus caros amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje à noite. Muito obrigado. Sim, obrigado. Deixa eu apenas dizer o seguinte, eu troquei de aparelho de ouvido e ele está muito alto. Então, às vezes, eu posso ter dificuldades de escutar o que vocês falam aí. Mas, enfim, estou aqui pronto. Ok, então vamos começar. Obrigado pela apresentação. Esse horizonte que a coisa complica nos dados que você apresentou, complica para valer, né? De desequilíbrio, está muito relacionado com o envelhecimento da população brasileira. E também com certos privilégios que estão dados para algumas categorias. Por outro lado, é estranho que o problema, por exemplo, com rurais, né? Embora os rurais não contribuam, são pessoas que trabalham demais durante o tempo que a gente sabe, né? Que a gente conhece. Não colocando os professores, né? Os professores do primeiro e segundo grau, que naturalmente é movimento social, é movimento sindical, que provavelmente conseguiu ter esta vantagem em relação aos demais, mas eu queria que você nos desse uma ideia sobre os trabalhadores rurais, como eles trabalham no campo, é um trabalho diário, um trabalho... E por que a aposentadoria rural não tem uma solução ajustável no sistema? Bom, Paulo Inácio, essa questão é politicamente muito difícil. O presidente Fernando Henrique, não lembro exatamente o ano, 2008, talvez 2009, por sugestão e proposta do Ministério da Previdência, propôs ao Congresso, na época, uma medida provisória instituindo uma contribuição mínima mensal dos trabalhadores rurais, pequena. Houve um rebuliço gigantesco no Congresso e o presidente precisou retirar a proposta, só para você ter uma ideia. O envelhecimento, sim, impacta bastante as contas da Previdência. E você tem razão de dizer que
o crescimento do déficit nos anos recentes se deve ao envelhecimento. Eu acho que tem um outro componente aqui, que o Simples foi criado em 1996, tem, portanto, 30 anos. Pessoas que ingressaram no Simples naquela época contribuíram para as receitas do INSS, foi positivo para o fluxo de caixa. Agora estão se aposentando, mas eles pagaram uma fração do que teriam pago se não fossem do Simples. Então, agora eles pesam nas contas da Previdência. Agora que eu falo dos anos recentes e a seguir pela frente. A mesma coisa vai acontecer com os MEIs, com aquelas vantagens dadas à baixa renda para contribuição para o INSS, etc. Eu preciso dizer que tem um componente social muito grande. Você falou em privilégios. Eu imagino que você esteja pensando nos servidores públicos, mas os servidores públicos não estão na conta do INSS. Não estão os do governo federal, não estão os de todos os estados, não estão os de aproximadamente 2.100 municípios que adotaram o regime próprio. Os outros, todos estão fora. Então, esses privilégios que a gente ouve muito falar, são muito mais ligados ao setor público, a estatutários, a algumas carreiras que têm uma remuneração muito acima do que tem, por exemplo, os servidores normais do Executivo. Eu falo claramente, o Judiciário, Ministério Público, eu acho que são as duas áreas que tem. Aliás, vocês viram na imprensa esses dias aí a esculhambação que é. O trabalhador rural, sim, há muito ainda que vai atrás de um arado puxado por um cavalo, por boi, coisa desse tipo. É muito penoso, com certeza. Não tenho estatísticas para dizer o quanto da população trabalha nessas condições de fato penosas, mas eu diria que não são insalubres. Ao contrário, por exemplo, quem trabalha com radiação, né, laboratórios de exames, etc., que aí é bastante sério, porque a pessoa está exposta a índices pequenos, mas o dia inteiro, por longo período. Isso afeta a vida da pessoa. Bom, aqui eu acho que é uma questão para ser discutida. Não é fácil. Me parece, olhando, que não há motivos técnicos, penosidade de trabalho, assim, tão diferenciado nos rurais, que precisariam dessa proteção adicional. Mas, Ok. sim. Ok. Sim, ainda considerando que há uma entrada de mecanização muito forte no campo, que vai jogando, de certa maneira, o trabalhador para a cidade, para as cidades brasileiras, e com outro tipo de vínculo empregatício que saindo do rural e indo para as cidades, né? Essa é uma situação que ocorre e que é difícil de considerar numa visão em relação a como o futuro vai se relacionar com esses filhos de trabalhadores que não estarão mais trabalhando nas condições que os pais estavam, né? Mas eu vou passar, então, para a próxima pergunta para o Arnaldo, ok? Muito bem, Sequim, obrigado, excelente, né? Muito boa a sua apresentação. E eu ia te perguntar se você podia ampliar um pouco mais a questão da rentabilidade dos investimentos na modalidade de capitalização. Isso porque eu tenho alguma experiência com o VGBL e com essa complementação fechada, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aposentadoria de complementação fechada administrada pela empresa que eu trabalhava no Brasil, né? E a rentabilidade tem sido tão boa que eles estão pagando bônus, né, de acordo com os cálculos estatutários, etc., que chega até o dobro do que você receberia, da previsão que você receberia. Isso porque a rentabilidade foi tão grande
que você, então, pode distribuir, né, um excesso. Isso já vem sendo há uns 4, 5 anos, não é uma coisa assim só de um mês ou outro, né? Por outro lado, o VGBL é uma rentabilidade baixíssima, né? Então, no meu caso, eu não tenho nenhum benefício fiscal no Brasil, fica difícil você ter algum incentivo de investir nisso, né? Mas, como você falou, por outro lado, tem essa questão da herança, né, que é muito mais interessante, né? Nem entra em inventário, né? Não tem que esperar meses ou anos para você poder transferir aos herdeiros, né? E, por último, eu não tenho experiência, mas meus filhos têm, é o 401k, né? 401k americano, onde você pode investir em ações, e a empresa também contribui, que é o mais popular nos Estados Unidos. E aí você está investindo em ações, né? Não é um fundo que é administrado por alguma empresa que enfim, cobra taxas e etc. Então, o que você pode dizer dessas 3 opções aí em termos de rentabilidade, né? Perfeito. Deixa eu antes apenas completar uma coisa em relação a professores do ensino médio e básico. Eles têm pouca importância nas contas do INSS, tem muita importância nas contas de prefeituras e de estados, porque mais da metade do funcionalismo municipal e estadual é de professores. Na verdade, 80% dos professores é do sexo feminino, que se aposenta com 25 anos de trabalho, agora respeitadas as idades mínimas. Então, isso tem um peso bastante grande. Sobre rentabilidade, Arnaldo, eu não tenho lido, olhado, investigado a rentabilidade de fundos de pensão recentemente. Alguns anos atrás, quando olhei, se olhar, por exemplo, para a rentabilidade dos fundos de pensão no Chile, que já tem uma história muito longa, durante décadas, a taxa de retorno que tinham obtido era bastante alta lá no Chile. E o fato de ter formado esses fundos de pensão, que acumulou uma grande quantia de dinheiro, permitiu o aprofundamento dos mercados de capitais. Eu diria que isso aí depende bastante do gestor do fundo. Há gestores que, de fato, conseguem um retorno bastante alto, inclusive nesses VGBLs, PGBLs aí. Há outros que não conseguem acompanhar, por exemplo, o CDI, e às vezes nem mesmo a inflação. Depende um pouco da composição de ativos que o gestor tem. Se tem muitos ativos, pense, por exemplo, no seguinte, na questão das americanas. Teve fundos que perderam bastante dinheiro com o rolo das americanas. Eu imagino agora fundos que tiveram papéis desse Banco Master, um prejuízo gigantesco. Não preciso nem citar os grandes fundos de pensão no Brasil, que a gente fez um gigantesco esforço de saneá-los, inclusive com dinheiro do Tesouro, lá em 2002. E eles saíram das páginas policiais com déficits gigantescos. Mas o que aconteceu mais recentemente? Fundaram de novo. Pense no fundo de pensão dos Correios. Pense nesses outros grandes aqui, com investimentos, né? Vários deles compraram títulos do Banco Master. Então, acho que o retorno e a rentabilidade tem muito a ver com a forma como as decisões de investimentos estão sendo tomadas e onde são feitas as aplicações. Não, eu acho que não há um padrão. Os VGBLs e PGBLs tendem a ter, de fato, um retorno mais baixo. Não acompanham o retorno de aplicações financeiras. Mas tem essa finalidade. Se você aguardar 10 anos, você não paga imposto de renda sobre o retorno, por exemplo. E acaba sendo uma vantagem razoável. No final das contas, teria que se fazer a conta para ver se isso compensa, esse diferencial de imposto de renda sobre o retorno compensa a menor rentabilidade durante o período. O 401k investe em ações. Os nossos fundos de pensão, tanto os fechados quanto os em aberto, eles têm regras de aplicação, que são, na verdade,
prudenciais. No passado, e a gente terminou com isso lá em 2002, eles tinham investimentos obrigatórios. O fundo era obrigado a destinar tanto do seu patrimônio para tal tipo de investimento. Isso é horrível. Normalmente, esse direcionamento compulsório vai para investimentos que não têm bom retorno. E isso acaba justificando o resultado ruim que os gestores conseguem para seus fundos. Claro, meu retorno é baixo porque eu sou obrigado a investir em tais e quais e tais. Então, nós acabamos com essa possibilidade aí. Eles têm uma regra de aplicação. Podem investir em ações, fundos de pensão abertos e fechados. Uma regra, não pode ter mais do que 5% do capital de uma empresa. Não pode ter mais do que tal percentual sobre o patrimônio do fundo. Então, as regras que tem são regras prudenciais. Eu não conheço no detalhe o 401k, mas li bastante a respeito anos atrás, são anos que eu não mexo com previdência, mas não me parece que seja muito diferente do que nós temos aqui. A diferença é que lá é aberto para pessoas físicas comprarem. Aqui, os fechados, você tem que pertencer a uma empresa que patrocina. Os abertos, VGBL, PGBL, você pode comprar de quem você quiser, quando você quiser, quanto você quiser. O retorno, então, depende do portfólio que cada um gestor fez para o seu conjunto de fundos. Eu acho que não é uma novidade o 401k em relação ao que nós temos aqui no Brasil. Ok. Passar, então, a palavra para o João Gomes, que tem que abrir o microfone, João. João? Sim, está me ouvindo? Sim. Eu tenho certeza, eu quero dizer que eu tenho certeza que eu sou o mais velho do grupo. Nosso, tá certo? Tenho 89 anos, tive uma vida muito dura. Eu vou perder um pouco de tempo aí, porque o problema que eu vou apresentar, para mim, é dramático. Tá certo? Tive uma vida muito dura, comecei a trabalhar com 10 anos e meio, quando meu pai morreu. Fui ser entregador de farmácia, de manipulação, tá certo? E daí em diante nunca mais deixei de trabalhar. Tive sucesso, tive muito sucesso, na minha opinião, muito sucesso na vida. Tive sucesso no trabalho, depois que eu parei de trabalhar e empreender, tive sucesso no empreendimento, tive uma vida de muito sucesso. Já distribuí tudo isto para os meus 4 filhos. Ainda sobrou um pedaço para mim. Esse é o meu quadro. Tá? Eu quis mostrar meu quadro. Né? Eu continuo sendo um cara que ama o Brasil, deve muito ao Brasil. Né? Eu recebi a sua informação, meu caro Jacequim, com um impacto no coração terrível. Eu não vejo solução, honestamente. Assim, com a experiência que eu tenho, das coisas da vida e do seu que não sei quanto, eu não vejo solução para um cenário que você apresentou, que eu sabia que era mais ou menos assim e tal, né? Tá certo? Mas não tinha clareza. Infelizmente, me deu clareza. Eu não vejo solução, acho que não sei. Queria poder opinar e dizer assim, não, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, foi desanimador. Tá? Gostaria muito de ter acesso à tua apresentação, eu me atrasei, eu sempre me atrapalho aqui, que com a minha idade, eu jogo a culpa na idade, tá certo? É burrice mesmo. Tá?
incompetência. Não se preocupa, João, que certo. eu te mando ao conjunto das Apresentações todas, muito isso. completa, o mais completa possível. É dramático. Ok. É dramático. Qualquer cara que tenha responsabilidade com o país, tá certo? É dramático o que você apresentou. Eu tenho um pouco de ligação com o Chile, porque trabalhei quando era moleque, trabalhei como boy no consulado do Chile, porque eu falo espanhol, tá certo? E acompanhava, lia o jornal chileno, tá certo? Mercúrio, todo dia, só que com uma semana de atraso, né? Então fiquei muito ligado ao Chile, do coração. Conheço bastante a cabeça do Chile, e então você fala do estilo chileno, que deu isso, deu aquilo. Gostaria de saber mais sobre isso. Levei uma porrada, tá bom? Levei uma porrada e não sei o que falar, não sei o que esclarecer, não sei, tá? É isso. Bem, Tá Ok. bom? Bem, posso comentar, Paulo Inácio? pode, claro, Perfeito. pode Olha, muito comentar. obrigado pelo seu depoimento e parabéns por chegar nessa idade tão vivo, presente e Tá com certo. vontade de contribuir. É. Eu não posso ter ainda uma visão pessimista pela frente. A gente espera que um dia melhore. Não estamos, de fato, numa situação boa. O Brasil, em termos de pessoas, recursos, tem tudo para ser gigante. Só não temos as lideranças adequadas ou com o pensamento correto. Eu espero que a gente tenha a solução, sim, João Gomes, em algum momento aí pela frente. Ok, Obrigado pelo seu depoimento. tá bom. Posso falar, Bem. Paulo? O Amorim, isso. Um Ok, Amorim. minutinho aqui, Chequim. Tem uma coisa estranha, é o seguinte, nessa sociedade, Estados Unidos está mostrando isso, né? Em alguns países, Brasil, a gente está vendo crescer muito fortemente o índice de Gini, né? E eu fui pensando o seguinte, será que, assim, para a gente entender melhor, quer dizer, estabelecer políticas melhores de previdência, não teria que ver também o andar de cima e ver assim, dar uma apertadinha no cinto para eles, né? O índice de Gini crescendo muito, né? Quer dizer, a renda concentrada de uma forma brutal naquele épsilon mais rico, né? Isso é uma coisa que eu acho. E deixa eu dar um toque aqui no João. João, você disse que tem 89 anos. 89. 89. Olha, pelas minhas contas, viu, João? Eu formei em eletrônica no ITA, mas eu saí e, empurrado por professores lá, que havia assim, uma crescente necessidade de profissionais na área de engenharia da informação, fui fazer mestrado e depois doutorado em estatística e passei 50 anos lecionando estatística na Unicamp, dando consultoria na maioria dos países do mundo, né? Ajudando a resolver problemas e assim por diante. E até que a Unicamp chegou assim e me resolveu mandar embora, né? Simplesmente porque, inocentemente, eu tinha completado 75 anos, e tem a regra lá da aposentadoria compulsória. Mas eu acabei sendo chamado de volta novamente, agora eu sou professor sênior. É um nome, assim, pomposo, você não vai ganhar um centavo a mais, mas agora você pode continuar dando aula, assim, e pelas contas que eu fiz, se eu for pedindo renovação, no limite que eu tenho dessa condição de professor sênior, eu devo chegar como professor aos 100 anos. Talvez eu não chegue aos 100 anos, né? Provavelmente não, mas se chegar e querer, eu posso chegar. Assim como se vocês consultarem, tem um professor em Princeton, né?
de um livro famoso que eu usei muito, Box Hunter x Hunter. O Stuart Hunter está com 103 anos e tem a sala dele lá ainda, ele de vez em quando dá aula e tudo. Então, você se prepare, cara, porque pode ser que você realmente seja uma daquelas pessoas, porque pelo que eu estou vendo, você está com 89 anos e você está lúcido, você está enérgico, intelectualmente ligado, tá? Então, e esse é um estudo que eu venho fazendo há mais de 2 décadas, né? E que vai explicando e detetando essa onda, né, de crescente de pessoas atravessando aquela barreira psicológica dos 100 anos. Agora, tem um ponto que nós não andamos prestando atenção. Eu já vi muita gente falar assim, não, tudo bem, a população está caindo, e o índice de crescimento, o índice de natalidade no Brasil, ele está abaixo do índice de reposição, né? Ou seja, agora a população começa a cair, né? Mas não é só que vai diminuir a população, não, e muita gente explica, dizendo o seguinte, não, mas a população está muito grande, diminuir um pouco não faz mal. Faz. Qualquer pessoa que já andou ali pelo interior da Alemanha, você vê de algumas cidadezinhas que você entra e procura assim, eu quero ver uma criança aqui, você vê, não tem criança. Né? E nós vamos olhar para frente, daqui a 20 anos, eu acho, pelas minhas contas, né, da minha turma, 25% vai atravessar a barreira dos 100 anos, né? Vai estar vivendo um mundo já muito esquisito, e é um mundo muito esquisito no qual os nossos netos, filhos, netos e bisnetos vão entrar, que é esse mundo vazio, né? E esvaziando. Enquanto vocês estavam, eu fiz uma conta aqui rapidamente, né? Colocando essa taxa de natalidade, né? Que é abaixo da reposição, né? Numa sala de aula com 120 alunos, eu perguntei, quantos filhos vocês pensam ter, programam ter? Né? Quando eu falei nenhum, teve 17 pessoas de 120 que levantaram a mão e falaram, não vou ter nenhum filho. Claro que isso não representa uma realidade que vai realizar, mas que provavelmente vai ser em torno disso. E quando perguntei, um filho, a grande maioria levanta a mão. 2, bem pequeno, e uma pessoa fala 4, é uma esquisitice, uma raridade. Isso é terrível. Então, pela minha conta aqui, o mundo, daqui a 200 anos, no mundo não, o Brasil, daqui a 200 anos, isso é uma conta aproximada, tá ok? Mas pelo menos aponta para vocês um caminho assim, vamos começar a pensar nisso. Daqui a 200 anos, no ano 2240, né, a população brasileira vai ser de 7,5 milhões de habitantes. E se você acha que isso é esquisito, mais esquisito ainda é o seguinte, muita gente, como aquele número que o Chequim mostrou, Chequim, eu vou continuar te chamando de Chequim, tá ok? Por favor. Ele vai ter assim, onde está o grosso da população, é ali naquela faixa de 70 a 75 anos. Aliás, uma coisa que eu já venho mudando aí, recomendando mudar, né, é o seguinte, o que é o jovem adulto? O jovem adulto é aquele que já completou 20 anos e ainda não passou dos 50. Esse é o jovem adulto. Dá uma olhada, um garoto de 45 anos. Você olha, é uma criança, para nós é uma criança, né? Mas vai acabando a população infantil. Vai se tornando... Em muitas cidadezinhas da França e da Alemanha, do interior, você olha assim, mas por que aquele parque... Por que aquele parque de... né? Ali, aquele lugar onde tem brincadeira, ginástica, assim, para crianças, por que está abandonado? Está tudo bem cuidadinho, está abandonado. Aí a senhora olha e fala, não, realmente, a gente já reclamou e tal, mas o prefeito não mexe, porque também não tem criança na cidade. Isso para eles é uma coisa comum. E logo, logo, talvez a gente ainda comece a perceber isso, vai começar a acontecer isso de não ter. E o terceiro ponto, para a gente pôr na mistura aí, é o seguinte, você vê muita gente falando assim, com essa história de inteligência artificial, deixa eu tirar para vocês uma coisa, foi em 1947 que o conceito de inteligência artificial foi posto adiante pela primeira vez. Na Inglaterra, aquele pessoal lá que fazia o serviço de inteligência da inglesa contra os alemães, né? E vocês veem lá
esse conceito. Então, isso já vem há algum tempo. Tá? E agora está nesse negócio. Não, agora os empresários aí vão ter robôs, vão ter sistemas de inteligência artificial e não vai mais precisar de contratar ninguém. Ora, por que você não fala o seguinte? Né? Ora, vamos baixar a jornada de trabalho para 4 horas ou para 6 horas e assim por diante, né? E coisas desse jeito. Então, porque também essa ideia de que agora não vai ter mais emprego e agora você perdeu o emprego, não tem mais emprego e eu, empresário, vou ser dono de toda essa riqueza. É totalmente ridículo, nem funciona, né? Se você não tem pessoas para consumir seus produtos. Então, tem muito bem, Amorim. Você colocou, obrigado por ter colocado essas questões, elas são questões preocupantes, elas apontam uma direção que preocupa a todos nós, mas eu vou pedir para o Arnaldo depois fazer a pergunta para o Check-in. Continuo te chamando de Check-in, né? Não tem jeito. Arnaldo, por favor. Esse assunto de demografia, né? Nós já fizemos uma live no passado só sobre demografia, né? E é um negócio assustador, porque não é só a previdência. Imagina os mercados imobiliários. Se o Brasil a população vai parar de crescer em mais 15 anos e o mundo inteiro, em 2100, vai parar de crescer. O que vai acontecer com o valor de uma casa que não tem ninguém mais para morar, hospital, talvez aumente os negócios, né? Mas escola, até botequim, imagina, não vai ter cliente para comer uma caipirinha, vai ter um monte de hospital e casas de repouso. E a briga é pela imigração, exatamente o contrário do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, que não querem imigrantes. Imigrantes é a solução, né? Vai ser uma briga para incentivar a ter imigrantes jovens, né? Porque eles é que vão, né, suprir essa demanda de jovens nos países que consigam atrair gente. Você tem visto alguma coisa nessa linha? Eu sei que tem muito livro falando sobre a demografia, né? Mas o impacto econômico é um negócio muito assustador. Imagina, não vai ter carro para vender porque não tem clientes, não vai ter, enfim, casa. As máquinas não precisam de nada, né? Elas só produzem e não gastam. Olha que coisa maravilhosa. Escola, creche, não vai ter criança para ir para a escola. Ok. Posso comentar? Claro. Mas, Arnaldo e Amorim, eu confesso que não tenho nenhuma preocupação com essa queda de natalidade, com encolhimento de população daqui por diante. No Japão isso já está acontecendo. Na China também, há uns 3 anos. A China tem mais de 400 milhões de pessoas em área de baixíssima produtividade que podem ser incorporados ao mercado de trabalho. Mas, fazendo especulações para frente, como fez o Amorim, um pouco você, por esses cenários, eu diria o seguinte: é muito difícil imaginar esse futuro, porque a gente tem uma mente, em certa medida, maleável, adaptativa, e eu acredito que a hora que a população começar a encolher de forma significativa, a trazer um pouco desses problemas que vocês mencionam, que de alguma forma, espontaneamente, as pessoas percebem e mudam o comportamento. Nosso comportamento é muito ditado pelas circunstâncias, pelo momento, não só por sua história, tradição, claro, mas também por aquilo que você percebe e olha um pouco para frente. Então, eu não acredito, Amorim, a sua projeção tem alguma chance de se concretizar, chegar a ter 7 milhões. Poderá cair de 200 para talvez 150, talvez 100 milhões. Alguma coisa acontecerá no meio do caminho que vai frear essas tendências. Eu imagino um pouco assim. Não tivemos essas experiências no passado que a gente conheça. A gente não teve momentos de encolhimento populacional, exceto pela grande peste, aquela peste negra nos anos 1300 e alguma coisa, morreu 1/3 da população europeia. A população encolheu 30%, assim, em poucos meses. Mas fora essas grandes epidemias,
a população veio crescendo num ritmo relativamente lento, até que a gente conseguiu dominar boa parte das condições que nos faziam morrer jovens, e com isso abriu um leque entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. A mortalidade caiu, a natalidade continuou alta e a população explodiu. Depois as curvas agora estão convergindo de novo. O crescimento populacional caminhar para zero e possivelmente ficar negativo. Mas eu acredito que esse é um ciclo, não será eterno, em algum momento haverá uma reversão. A China já tentou fazer isso com políticas de promoção da natalidade, completamente ineficazes. Porque o que está acontecendo é que as mulheres buscam uma carreira, querem ter algum bem-estar financeiro antes de partirem para ter filhos. Não há incentivo que mude esse comportamento. A mulher que quer ter uma carreira, se formar, iniciar, se introduzir no mercado de trabalho, não vai ter filho, não vai ter dinheiro que vai fazer ela mudar desse comportamento. Isso vai acontecer. Eu entendo que a população poderá estabilizar num nível bastante menor do que ela está hoje no mundo. Não tão cedo, mas acho que poderá. Eu diria que quem se preocupa com o meio ambiente, graças a Deus, que isso está na nossa frente, não é? Esses comentários ali. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma conversa com muitas dúvidas, né? Estamos saindo aqui com bastante dúvida. Eu queria, então, brindar o nosso palestrante de hoje. Não cabe mais uma colocação? Pode fazer, enquanto eu vou iniciando o brinde. Enquanto você degusta aí o vinho. Não, primeiro o prazer, né, a satisfação de ver o Sequim, né? Não é Chequim, o Sequim. Olha, ó, Que não se preocupe, porque quando eu estava na Inglaterra me chamavam de tudo que tipo de nome. O mais esquisito era o seguinte, Mr. Catchin. Então, Sequim, é muito bom ver você depois de, eu acho que 50 anos quase, né? Porque você foi da comissão de trote, né? Lá em 71, não é? Não era dos mais mão pesada, não. Mas eu lembro muito de você na comissão de trote. Uma alegria muito grande estar aqui ouvindo você por esse tempo e aprendendo com você sobre a Previdência. Eu tenho uma origem, mas um pouquinho, talvez, semelhante à do João Gomes. Fiquei emocionado quando o João Gomes começou a falar, porque ele começou a trabalhar com 10 anos e meio, né, João? Eu comecei a trabalhar com 12. Só que eu não era da entregador lá, acho que da farmácia que ele foi. Eu era balconista num bar de padaria, com 12 anos. Trabalhei dos 12 aos 15 num bar de padaria, lá em Itapetininga, terra também do Luiz Carlos Barretti, né, que está aqui, que também é de Itapetininga, da turma 73, né, o Paulo Inácio, e do etc. E o meu pai era lavrador, mas lavrador daquele que segurava o arado para o burro puxar. Não era agricultor, era lavrador. Então, até os 10 anos eu morei no sítio. Vim para Itapetininga quando meu pai não conseguia mais, não estava mais conseguindo a dura profissão, né, de lavrador. Veio para Itapetininga e daí ele foi trabalhar com música, que ele era músico também, reformar instrumentos musicais, etc., dar aula de música. Ele só teve 6 meses de aula, lá entre os 20 e os 30 anos, não sei, década de 30, mas ele era uma pessoa excepcional, era um gênio. Então, eu fico emocionado quando ouço essas coisas. Agora, por que eu estou falando isso, Chequinho? Pelo respeito que eu tenho pelo produtor rural, pelo lavrador. Agora, eu queria te fazer 2 perguntas, em 2 sentidos. Primeiro, em relação ao fundo rural, eu acho um absurdo considerar o fundo rural previdência social. Se você olha o que você acabou de apresentar, 200 bilhões de déficit, com quase zero de arrecadação, isso não é previdência social, isso é assistência social. Então, tem que tirar o fundo rural da previdência e colocar na assistência social, assim como é o LOAS, não é?
o benefício do LOAS lá, que não recolhe nada e recebe, a partir de uma certa idade, acho que 65 anos, um salário mínimo. Vai resolver o problema da Previdência? Não. Por quê? Como o João Gomes também pensa, eu não vejo solução para a Previdência. Não tem solução. E olha, os últimos 27 anos, até março do ano passado, eu fui servidor público e acompanhava muito esse assunto de Previdência. E ficava indignado, e continuo ficando indignado, quando dizem que o servidor público aposentava com salário integral, e isso era um privilégio. Não é um privilégio. E eu explico por quê. O servidor público recolhia o percentual sobre todo o salário que ele ganhava. Então, eu, por exemplo, recolhia 4.462 até março do ano passado. Tá? Então, eu pagava sobre o meu salário integral. A aposentadoria é um produto, não é um benefício que o governo nos dá, o servidor público. É um produto que a gente compra, uma mercadoria que a gente compra. E completadas as condições, 35 anos, idade, etc., esse produto tem que nos ser entregue. Nenhum produto, depois que é entregue e que está pago, a gente continua pagando, certo? Eu paguei mais mensalidades, porque eu aposentei com 56 anos e 7 meses de mensalidades pagas, de contribuições pagas. Isso certificado. Bom, fiquei 23 anos recebendo abono de permanência. Bom, a pergunta minha é a seguinte: o que você acha, Chiquinha? A segunda pergunta, a primeira foi do Fundo Rural. O que você acha? É correto, depois que eu paguei todo o produto, que eu recebi o produto, eu continuar pagando esse produto? Isso foi implantado lá em 2003, tá? Emenda 41, projeto do Palocci, Dirceu Casa Civil e Lula presidente. Mandaram para o Congresso, o ambiente estava ótimo, o Brasil bombando, tudo bem, foi aprovado. Então, hoje, eu continuo pagando R$ 4.462 e vou pagar até o resto da vida da minha pensionista. Não é da minha vida, é do resto da minha pensionista. Ela vai pagar também isso até morrer. Hoje existe a PEC 6, que foi a pensada, a PEC 555, que está lá desde 2006, vai arquivar agora no final do ano, em andamento. Você acha que essa PEC tem chance de ser aprovada? Porque deve representar aí uns 100, 150 bilhões de renda que a Previdência arranca de nós, do nosso salário, como aposentados do servidor público. Então, que privilégio é esse? Primeiro, que eu paguei pelo salário integral, que eu cumpri todas as exigências e me aposentei e continuo pagando pelo salário integral que eu recebo. Que privilégio é esse? Que chance tem essa PEC de ser aprovada, Chiquinho? Obrigado, um abraço para você. Muito prazer reencontrá-lo depois de longuíssima data, né? Mais de 5 décadas aí. Muito bom também o seu depoimento. Eu vou direto para as respostas. Aposentadoria rural é aposentadoria ou é assistência social? Eu te respondo de forma bem simples, tanto faz. A conta cai num pagador só, Tesouro Nacional. Desse a ele o nome de Previdência Rural, desse a ele o nome de assistência social. No fundo, sai da conta INSS, que é Tesouro, vai para outra conta assistência social do Tesouro. Do ponto de vista fiscal do governo, é irrelevante o nome que se dá. Eu passo 2 considerações sobre isso. O trabalhador rural é trabalhador. Ele contribui muito pouco. Nem é ele que recolhe. Quem recolhe é o comprador do produto rural. Então, nem tem como fazer registro dos direitos que a pessoa acumula. Por isso, você concede por idade. O fato de ter sido trabalhador e ter contribuído mereceria ser chamado de aposentadoria. O fato é, que eu mostrei aí, o que ele contribui é menos de 1/10 do que custa o conjunto dos aposentados.
Então, ali, olha, eu acho que é questão apenas de preferência. Para as contas fiscais é indiferente, porque em vez de sair de uma conta, sai do outra, ambas do Tesouro. Quanto às suas considerações sobre contribuição, etc., servidor público, é correta. Muitos servidores públicos, durante bastante tempo, não sei se é o seu caso ou não, descontavam para pensão. Porque Não. Não, o meu é previdência. Não, perfeito. Eu estou dizendo, como é hoje, por exemplo, os militares. Eles descontam, contribuem para a pensão das filhas, ou para a pensão da viúva. Só os militares. Só os Sim. militares. No passado também alguns. Não, mas eu civis do sempre Estado de São fui Paulo. da iniciativa privada. Eu paguei sempre 16% de previdência. Sim. Tem o Lerite? Não, correto. Eu penso o seguinte. Todos os servidores civis pagaram para a Previdência. E não tem pensão na. Sim. Não, é que eu estou dizendo que até 90 e pouquinhos, os descontos da Previdência do servidor público federal ou do Estado de São Paulo, não sei de todos os estados, eram descontos para a pensão de dependente, porque o salário dele era garantido pelo resto da vida. O último salário. É que eu já entrei em 95, Tiquinho. Perfeito. Eu entrei velho. Mas então você tem direito realmente à aposentadoria integral, que era a regra que vigia naquela época. Integralidade e paridade. Isso, correto. Mas quanto eu acho a questão das previdências, a gente está falando em previdência sustentável, eu acho que tem um jeito de fazer. O critério é simples, é um critério de igualdade de valores presentes. Você registra todas as contribuições feitas, remunera com uma taxa de juros, que tem uma taxa de juros implícita ou do mercado, e você forma um capital no dia da aposentadoria. E você tem uma certa idade. Naquela idade, define qual é a sua expectativa de vida, na verdade, da população daquela idade. Qual é a expectativa de vida? E você imagina que você vai viver exatamente aquela expectativa de vida. Você vai morrer na data certa, na data programada. E você traça a valor presente esse fluxo futuro. Se você faz isso, cada um terá pago sua aposentadoria. Há gente que vai viver menos do que a expectativa de vida. Então, no final do período, sobrou dinheiro. Para onde vai? Para pagar o colega dele que viveu além da expectativa de vida. Essa chamada solidariedade intergeracional. Ninguém, no momento da aposentadoria, sabe se eu vou morrer antes da expectativa de vida ou depois da expectativa de vida. Portanto, eu aceito o critério, diante, como dizia o John Rawls, de um véu de ignorância. Não sei o meu futuro. E isso é chamada solidariedade. No fundo, alguém me pediu para comentar o sistema da Suécia, acho que Noruega, Japão, Itália, mais alguns. Ele é um sistema que emula um sistema capitalizado. Ele faz o registro das contribuições todas da vida, soma aquele valor corrigido por uma certa taxa de juros e pela inflação, dá um montante de capital escritural, porque não houve capitalização, então é escritural apenas, ele tem lá um montante que ele tem de direito, e ele vê qual é a expectativa de vida, e ele vai dividir pela expectativa de vida média. O fator previdenciário que a gente introduziu faz exatamente isso. Mas a gente conseguiu emplacá-lo em 90 dias, porque ninguém tinha entendido, e a gente fez uma task force gigantesca no dia que ele ia ficar público, visitando os maiores veículos, uma pessoa da Previdência em cada veículo para explicar o que era. Não houve contestações. Tivesse parecida a notícia, o governo achou a forma de garfar aposentadorias, não teria sido o fator. Mas ele faz exatamente isso. O que faz o sistema sueco, o que faz o sistema dinamarquês, o que faz o norueguês, o japonês, o italiano, e por aí vai. Eu acho que esse é o critério correto, mesmo que não seja capitalização estrito sensu, é um dinheiro escritural. Mas eu acho que eu chamo de justiça social, a cada um segundo suas contribuições. É o critério que
eu defendi no tempo que estava no Ministério e por aí vai. Muito bem. Então, nós Obrigado. vamos parando a gravação. Saúde a todo mundo, pessoal, e até a próxima.